Veja no ICL Notícias, segunda edição. Então, Trump, a gente também tem um recado para você agora, vamos. Netanyahu, a gente tem um recado para você. Encontro tenebroso na casa de Temer. Ex-presidente recebe Aécio Neves e Paulinho da Força para discutir PL da anistia. Centro e o Brasil esperam muito do teu trabalho. Obrigado. Lula pra cima da Câmara. Após a articulação para a PEC da bandidagem, presidente diz que deputados não têm compromissos com trabalhadores. Golpistas desalinhados. Valdemar Costa Neto diz que Eduardo Bolsonaro vai matar o pai se insistir em lançar candidatura à presidência. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Sextou aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Eduardo Moreira, boa tarde para você que nos assiste também pela Voz Trabalhadora, nos ouve pela Web Rádio São João em Quixadá, no Ceará, e também na Rádio Cultural, na região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Como diria Chico Pinheiro, Juliano Medeiros e Chico Sá, graças a Deus. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Chegamos lá. Mas com essa imagem aí, vocês não querem ajudar ninguém não na sexta-feira. Pô, que imagem macabra dos infernos, né? Michel Temer, Paulinho da Força e Aécio Neves. Tá parecendo aquele filme Pacto Sinistro, do Hitchcock, que tem uma cortina meio macabra. Oh, que diabo é isso, como se diz lá no Ceará, pelo amor de Deus. A gente quase toca aquela musiquinha da família Addams, né? Que coisa tenebrosa. Né? Não bastasse o encontro de um monte de gente processada, condenada, ainda num cenário tétrico desses, né? Pelo amor de Deus. Gente. Pois é, aconteceu em São Paulo. Para quem está nos acompanhando em vídeo, quando o Chico fala tenebroso, é porque a imagem também está meio sombria, né, Juliana? É uma coisa assim... Foi gravada num lugar a meia luz. A linguagem ali acaba traindo eles todos, né? Porque, cara, esses caras, há pouco tempo, eles estavam todos enrolados com verba da JBS. Aliás, é um traço que os une. Paulinho da Força, 1.700.000 da JBS. O Temer, no mínimo aquela mala que o Loures, lembra? Rocha Loures conduz ali correndo. E o Aécio, eles falam, o Aécio era milhões e milhões, pactos e mais pactos com a JBS. Isso é uma empresa que os une bastante. Todos assim, muito enrolados. Voltam agora querendo fazer promoção de anistia. Eles estão querendo fazer um rebrand. Total. Parece um limpa-nomes do Serasa. Sabe? Basta passar Agora vamos chamar de pele da dosimetria para não pegar tão mal assim, entendeu? Exatamente. Bota esse meio nome essa aí. Vibe. Aliás, eu acho que a gente pode trazer o vídeo para quem está nos acompanhando aqui. Preparem-se, viu? Para quem está assistindo em vídeo, é bom reparar mesmo assim no tom, né? Na fotografia do vídeo. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Agradecer aqui o presidente Michel Temer, um dos maiores juristas do Brasil, presidente da Câmara também por muito tempo, ex-presidente da Câmara, Aécio Neves, deputado federal. Hoje, esse PL que nós queremos discutir, presidente, para que a gente possa pacificar o Brasil. O Brasil não aguenta mais essa polarização de extrema-direita com extrema-esquerda. O Brasil precisa pensar no futuro, precisa votar projetos importantes. Evidentemente, já conversamos um pouco aqui, de comum acordo com o Supremo Tribunal Federal, com o Executivo, numa espécie de pacto republicano, digamos assim, especialmente com esta denominação de PL da dosimetria, né? Portanto, de uma nova dosagem das penas. Né? Anistia para tentativas de abolir o Estado Democrático de Direito já foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E como você disse, você não quer colocar o Congresso Nacional em confronto novamente com o Supremo Tribunal Federal. Portanto, essa nova nomenclatura de PL da dosimetria é absolutamente adequada para que nós possamos fazer justiça, permitir que essas pessoas que de alguma forma lateralmente participaram daquele processo possam tocar as suas vidas
e o Brasil tocar a sua agenda, porque nós estamos paralisados nesse confronto que só interessa aos dois extremos. Você está de parabéns e conte conosco, o Centro e o Brasil. Espero muito do teu trabalho, Paulinho. Obrigado. Reforçando aqui no vídeo do trio, tem o ex-presidente Michel Temer ali na direita, no meio está o relator do PL da anistia ou da impunidade dos golpistas, o Paulinho da Força, e do outro lado, do lado esquerdo, está o deputado Aécio Neves, gente, que coisa, assim... Né? Da lata do lixo da Eu não história. sei de onde Tenebrosa. saiu. Mas quem disse a ele que o Brasil está paralisado? Exatamente. Quem disse Que que isso? precisa pacificar o Brasil se a maior parte da sociedade não quer saber da anistia, né? O Paulinho, para quem não sabe, é presidente do Solidariedade e é também, o Partido Solidariedade apoiou a candidatura do presidente Lula, fez parte da coligação. Eu tive o desprazer de conviver com esse sujeito num período em que o Solidariedade formalmente entrou na campanha do presidente Lula. Agora, eu acho que o importante do que está acontecendo é o seguinte, o Centrão, ou a velha direita oligárquica, né, cujo Temer talvez seja o representante mais famoso, mas que hoje é liderada pelo Arthur Lira, pelo Ciro Nogueira, pelo Rueda, por essa bandidagem toda, essa turma está vendo uma oportunidade. É gente que não rasga dinheiro, é gente que não perde tempo quando se trata de ocupar espaço. O Centrão, essa turma da velha política, sabe que está emparedado. De um lado, a esquerda está unificada, a centro-esquerda está unificada em torno do presidente Lula, com algumas defecções importantes do centro democrático, é o caso do Eduardo Paes no Rio de Janeiro, do Rodrigo Pacheco em Minas Gerais, do Helder Barbalho no Pará. Vai ter gente do Centrão se movendo, dos partidos do Centrão, apoiando o presidente Lula em 2026. E do outro lado, o bolsonarismo aloprando. É taxação em cima do Brasil, é anistia para todos os golpistas, é afronta cotidiana e direta às decisões do Supremo. O que o Centrão viu? Olha, nós podemos finalmente tentar dialogar com uma parte do eleitorado que realmente está cansada da polarização, isso é um fato. Todas as pesquisas mostram que há um estresse provocado por essa polarização, que é incontornável, porque é própria da dinâmica da política brasileira hoje, e esses caras estão tentando se aproveitar para apresentar algum tipo de solução que não constrange o Supremo e, com isso, melhorar a sua situação diante do Supremo, porque todos eles têm processos tramitando na Suprema Corte, com exceção do Temer, cujo processo foi arquivado já. Então, é mais uma tentativa do Centrão de tentar ganhar no meio da crise. Tem uma confusão em curso, uma situação que é difícil de se desembaraçar, e eles estão tentando, mais uma vez, ganhar alguma coisa em cima disso. Total, concordo. E ressuscitando alguns mortos políticos também, né, Chico Sá? Como se fosse relevante para o debate nacional também. O Aécio, quando aparece, ele andou aparecendo na propaganda do PSDB essa semana, assim. Quando aparece na televisão, parece uma assombração que chega assim na sua casa, 8 da noite. Tentar limpar, é igual aqueles feirões do Ceasa, que faz ali com os endividados, sabe? Promoção, pague só R$50 e livre a cara pro resto da vida. É o que essa turma tá querendo fazer. Pô, que imoralidade, né? O Michel Temer, que diz que é a favor da Constituição, que é professor de Direito, propondo isso, que o Supremo deixe de cumprir a lei para fazer um pacto com o bolsonarismo. E ele... Isso é vergonhoso. Assim, uma narrativa que é assim... Não, a anistia é inconstitucional. O que eu estou propondo aqui é discutir a dosimetria para a pacificação do país. Então, alguns são contra, outros são a favor, né? Que se discuta. Esse é o preço a pagar para pacificar o Brasil, para ele voltar a caminhar. É sempre um discurso assim, né? Isso. Não, como se quem tivesse trazendo a discórdia, a confusão, fosse o governo. Isso. O governo quer que o país ande, o governo tem um monte de projeto importante para votar na Câmara dos Deputados, nós vamos comentar isso aqui, inclusive, né? O presidente Lula está fazendo uma cobrança dura ao Congresso, que o Congresso não vota as matérias que são de interesse do país. Então, o país está paralisado, não é por conta do presidente Lula, não é porque o Centrão está cotidianamente cedendo às chantagens do bolsonarismo. Quem quer paralisar o Brasil, isso está mais claro do que nunca através da postura do Eduardo Bolsonaro, que quer taxar o país, gerar desemprego, caos econômico, é o bolsonarismo. Total. Então, se eles queriam pacificação, não conseguiram, porque a resposta do bolsonarismo, do Sóstenes Cavalcante, líder do PL, foi uma resposta dura. Se não tiver anistia para o Bolsonaro, não tem conversa. Então,
mais uma vez, o Centrão, como sempre, vai nadar e morrer na praia, porque não vai conseguir chegar a lugar nenhum com essa proposta. Aliás, depois dessa reunião, também o Paulinho da Força foi dar entrevista na Rádio CBN, o deputado reforçando essa coisa de, isso é um rebrand da anistia, é outra coisa, né? E ele foi questionado também ali nessa entrevista sobre a situação do Jair Bolsonaro. A gente separou o trecho dessa fala. Ele admitiu que a redução das penas poderia beneficiar, sim, o ex-presidente Bolsonaro. Então, vou abrir aspas aqui para o trecho do que diz o Paulinho da Força. Essa discussão que eu tenho que fazer na Câmara a partir da semana que vem, vamos conversar com as bancadas. Qual é o tamanho dessa dose que vamos reduzir? Se essa dose for de 27 anos, pode chegar a Bolsonaro. Agora, se não conseguimos chegar a esse entendimento, o problema do Bolsonaro terá que ser tratado em outro campo e não nesse PL. Parece que ele já está assim com o pé nesse barco, mas meio que tirando. Vamos ver se vai dar. Porque a reação do bolsonarismo foi muito negativa, né? Então por que eu vou ficar tentando agradar, chegar a consenso com quem já está me espancando nas redes sociais, dizendo que não aceita a minha proposta? Então, que é isso? O Paulinho, gente, tem que entender assim, o Paulinho é um morto-vivo da política. Ele, inclusive, ficou sem mandato na última legislatura, não conseguiu se eleger, né? Agora voltou para a Câmara, mas é um sujeito muito irrelevante na política brasileira, preside um partido pouco relevante também, e o que está fazendo agora é tentando se também, como a gente mencionou aqui, faturar em cima. Acho que não vai conseguir, esse projeto vai... A tendência, pessoal, é que se não houver um entendimento com quem manda na Câmara hoje, que é Arthur Lira e Hugo Mota, para peitar o governo até as últimas consequências, porque aprovar anistia ampla, geral e restrita é peitar o governo e o STF, se não houver esse entendimento, esse projeto vai morrer na praia. Vai, não, fica sem votar e fica por isso mesmo. Acho que dá para... tem a manifestação do domingo, que eu acho que é uma coisa interessante, uma demonstração de força. Não é acreditando que a esquerda vai levar 2 milhões em São Paulo, 4 no Rio e etc., mas se for uma boa manifestação, vai ser um belo recado também para essa turma. Precisa de uma manifestação em Brasília na porta dos caras, não é forte. Isso vai ser um sinal ali. Vai ter em Brasília também, né? Está confirmado. Está confirmado. É Brasília, Recife, Fortaleza, Salvador, São Paulo. Tem muitas, Chico. No nosso site até tem ali a relação de todas as capitais que vão ter. Muitas personalidades da cultura também, Anitta, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Débora Bloch, que está na novela aí bombando. Então, olha, pode ser uma demonstração de força importante. E além disso tudo, eu acho que a posição do presidente Lula, que nós vamos comentar, e do Senado. Porque tanto Davi Alcolumbre quanto o presidente da CCJ, o Otto Alencar, já deram declarações também dizendo que nem PEC da blindagem, nem PEC da anistia vai andar desse jeito Senado, como eles estão querendo. Exato, então no dia agora, né, no próximo dia 21, a gente vai Curitiba também, o chat me avisa aqui, Curitiba também está confirmado. Porto Alegre também. Nós vamos despertar hoje, ontem e hoje, o ICL, despertar e o gigante e as ruas. A esquerda precisa, no mínimo, reaprender o caminho das ruas. Se não for 5 milhões em cada cidade no domingo, mas começa ali, começa com o que tiver e vai ser bonito. Assim, vai ter no Brasil inteiro, vi que vai ter em Curitiba, em Fortaleza, Porto Alegre, vários lugares, mas os maiores são ali esperados para o MASP, que é aquele simbólico, na Avenida Paulista, às 2h. No Rio de Janeiro, também no mesmo horário, em Copacabana, ali na região do Posto 5, onde normalmente os atos acontecem. E em Brasília, Chico, que você estava comentando, pelo simbolismo de ser descer na porta dos caras, né? Eles estão planejando 10 horas da manhã, que é uma cidade bastante diurna, inclusive no Museu da República. Essa é a região onde vai ter. É importante levar um cartaz, tirar uma onda. Eu gosto muito de humor nessas manifestações também. E colocar a gente na rua. A rapaziada, eu fiquei espantado. Na última manifestação que eu fui aqui na Paulista, só tinha gente da minha idade para cima. Pô! Tudo bem, que a gente também, nós os mais velhos, também estamos na briga, estamos enfrentando aí a parada toda. Mas é importante a juventude, os estudantes, pô. Claro. Estudante é vanguarda da história no mundo inteiro. Pensar formatos mais agradáveis também, porque de fato, às vezes cansa um pouco, 3 horas no sol, um monte de líder político gritando. Então, se a gente puder ter um pouquinho mais de criatividade, né? Exatamente, eu gosto de manifestação, no domingo de sol, uma manifestação mais alegre, alegria revolucionária ali.
Mas acho que assim, vai passar, isso é muito importante. Quem está nos ouvindo, ache na sua cidade onde vai ser a manifestação. É importante porque aqui está se jogando o que vai acontecer nos próximos meses, né? Porque se a gente tiver, de fato, um entendimento mais sólido do Centrão com o bolsonarismo para passar a PEC da bandidagem, que eu não estou nem chamando mais de PEC da blindagem, é PEC da bandidagem, e a anistia, gente... Os caras vão achar que podem fazer qualquer coisa nesse país, afrontar o Supremo, afrontar o governo e afrontar a opinião pública. Porque todas as pesquisas mostram que nem a PEC da bandidagem, nem a PEC, nem o PL da anistia tem apoio majoritário na sociedade. Exatamente. Então, se o Congresso Nacional, se a Câmara em particular, porque nem no Senado eles têm maioria, mas se a Câmara fizer esse tipo de barbaridade sem nenhuma reação, ou se tudo depender do Davi Alcolumbre ou do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, aí realmente a gente fica numa situação muito fragilizada. Aqui é hora do protagonismo popular entrar em cena para ajudar a reequilibrar o jogo. Goiânia também, avisa o chat. Goiânia está firme. Não, tem muitas cidades, muitas capitais mesmo, não sei se todas, mas assim, a maior parte das capitais vai ter sim. Fortaleza também está na área. Isso aí, todo mundo da área aqui dizendo, muita gente no chat, né, comentando que vai no domingo, Gil, Chico e Caetano vão levar muita gente pra rua, aquilo que você estava comentando também, Juliano, e é isso, é meio que esse pacote de maldade de terça-feira já reforçando, e acho que também essa reportagem do ICL impulsiona muito para prestar atenção nisso, né? Para a PEC, que muita gente chama de blindagem ou da impunidade da bandidagem, também tem vários precedentes que se abrem nesse texto novo e possibilidades para os parlamentares que chamam muito a atenção, de acordo com a reportagem que o ICL apurou essa semana, né, envolvendo ali crime organizado, enfim, a possibilidade para que essas pessoas também encontrem saídas por meio, né, de lugares, por exemplo, não só na Câmara dos Deputados, porque tem um efeito cascata também. Então, claro, isso é muito preocupante, né, Juliano? Se passar as duas medidas, o PL da anistia e a PEC da bandidagem, nós vamos estar protegendo, não é pouco bandido, não, é muito bandido. Porque o PL da anistia vai anistiar os bandidos do golpe, os bandidos do quebra-quebra, e dentro dos bandidos do quebra-quebra tem também crime organizado. Tem gente condenada que é do Comando Vermelho, entre os baderneiros do 8 de janeiro, os golpistas, gente ligada à facção também. E a PEC da blindagem ou da bandidagem ajuda aquele crime organizado que já chegou às estruturas do Estado, em particular os deputados e deputadas. Eu fiz um vídeo, para quem depois quiser dar uma conferida nas minhas redes sociais, lá no @JulianoPessoal. Se você não segue, por favor, me dê essa moral e siga lá no @JulianoPessoal, falando que a condenação do Bolsonaro, claro que nos deixou muito felizes, nos entusiasmou, mostrou que finalmente a impunidade está sendo vencida nesse país quando se trata de golpista, de político poderoso e de militar, mas que tem que estar atento. Porque o que aconteceu essa semana na Câmara dos Deputados mostra que a condenação do Bolsonaro, ela não garante nada. Que depois da condenação tem que garantir que essas penas sejam cumpridas, tem que evitar a anistia, tem que impedir que essa turma eleja o Senado inteiro no ano que vem para fazer impeachment de ministro do Supremo, tem que garantir a eleição do presidente Lula. Ou seja, a condenação do Bolsonaro é muito importante, é um fato histórico, mas ela é só um capítulo na longa luta que nós estamos travando no Brasil para defender a democracia e, sobretudo, para fazer com que aqueles que atentaram contra a democracia paguem pelos seus crimes. Muito bom. Eu acho que vale a pena aqui continuar um pouco nesse assunto, mas levar um pouco o olhar para como a extrema-direita está se movimentando a respeito disso. Essa semana a gente trouxe alguns, não só nessa semana, nos últimos dias, sobre declarações do Valdemar Costa Neto. Muita gente dizendo, será que é fã ou hater ali do clã Bolsonaro? Porque cada declaração que vem ali do Valdemar Costa Neto, e ele deu uma entrevista, o presidente nacional do PL, e não só defendeu a anistia, como também a elegibilidade do Jair Bolsonaro nas próximas eleições. Então, o principal palco dessa disputa vai ser o Senado, como o Juliano falou agora há pouco, né? Apesar de o Davi Alcolumbre já ter se posicionado publicamente a respeito disso. Mas o que diz o Valdemar Costa Neto? Abre aspas. Temos uma arma, a única coisa que podemos fazer dentro da lei é a obstrução e temos número para parar o Senado, é o que diz o presidente do PL para a Folha em entrevista. E aí eu acho que vale a pena já trazer uma na sequência, mais uma fala dele,
sobre o Eduardo Bolsonaro sair do partido, né? Eventualmente, ainda não tem nada confirmado, mas ele diz o seguinte: vai ajudar a matar o pai de vez? Porque o que o Bolsonaro está passando, nossa senhora, a declaração do Valdemar Costa Neto. Ele tá engraçado. Ele lembra um personagem que estava meio sem filtro na política também recentemente, que era o Joe Biden. Perdeu o filtro, né? Ele tá meio sem filtro, assim, né? Exatamente. Não sei se tem a ver com algum probleminha aí. Mas... Isso é só se o Tarcísio filiar, né? Ele tá falando sobre a eventual saída do Eduardo, não, Tarcísio, mas assim isso acontecer. Tarcísio, agora ele disse que não vai ser candidato a presidente. Se ele mudar de ideia, ele é um mentiroso. E aí vai ser cobrado como mentiroso, como gente que volta atrás. Mas, olha, a situação, como a gente já mencionou várias vezes aqui, vai ter crise no bolsonarismo, gente. É impossível que não tenha crise, porque o Bolsonaro é o dono dos votos, o bolsonarismo tem o Bolsonaro como centro gravitacional. Com esse sujeito preso, incomunicável, sem poder fazer política, olha, vai abrir crise, porque o Valdemar não segura um partido com 90 deputados, que tem um bando de oportunista de um lado, um bando de maluco de outro, um bando de fascista de outro. Não consegue segurar. Então, olha, estou prevendo, anotem e me cobrem, mas os próximos meses vai ser de crise no bolsonarismo. O Centrão, como nós já vimos aí com Paulinho, da Força, Temer e Aécio, vão tentar aproveitar essa crise para recuperar o terreno que eles perderam para o bolsonarismo ao longo desses anos. Então nós vamos ver aí uma situação de bagunça, confusão na direita, ou seja, virar o ano da melhor forma possível para quem defende a democracia, que é com os adversários da democracia brigando e brigando bastante. Eles têm a candidatura em aberto, né? Até esse rolo todo do Congresso é muito por conta de uma direita sem candidato. Claro. Também, com certeza. Os caras não têm candidato, um desespero. Todo dia pesquisa com Lula lá em cima, batendo todo mundo. Então, vai chegando o desespero, estamos chegando ao fim do ano, e a direita sem candidato. Em abril, o Tarcísio teria que largar a sombra lá do Palácio dos Bandeirantes para botar a cara, tentar competir com o Lula. Eu creio que essa altura não vai mais. Ele se queimou muito agora nessa luta maluca por salvar a pele do Bolsonaro. Eu acho que a candidatura que perdeu muito talvez fique mesmo na luta pela reeleição. Então você pega uma direita desesperada. Direita aí eu estou incluindo todo mundo, extrema-direita, centro, todos os reaças do Brasil. Então essa gente sem candidato, vamos chegar no Natal em desespero pleno. A gente vai continuar acompanhando essa história e acho que vale muito a pena a gente tentar entender também os termômetros, né, para que direção eles apontam. O Tarcísio, que essa semana começou a segunda-feira dizendo que ia para Brasília para ali falar sobre anistia, né, negociar. Sumiu, né? Correu fora de Brasília. Sumiu. Eu acho muito interessante, assim, como foi, assim, da água para o vinho, porque na semana de julgamento estava trabalhando ativamente por isso, Chico. Agora... ele chega tenta marcar audiência com ministros do Supremo, vai para Brasília, vira, assim, um grande líder dessa direitona toda, o grande líder da tal da anistia. Desiste. Em 10 dias tudo muda, né? Pra gente ver como que análises muito peremptórias, muito definitivas não estão se sustentando na política brasileira. Temos que ser cuidadosos nas análises, porque tudo pode mudar. Tem um bom artigo no portal do ICL, do Lula Costa Pinto, com foco ali no Tarcísio. O que ele pode fazer, o que vai fazer, fica no Bandeirantes ou não, mas mostrando essa arruaça toda que ele fez e o recuo na segunda-feira, quando ele desiste de entrar no jatinho e volta lá para a cadeira dele e nunca mais. Boa indicação. Costa Pinto, que agora é nosso colunista no N2 também. Começou essa semana, vai estar toda semana aqui junto com a gente. Aliás, vocês dois, amanhã tem Despertar 2025 aqui em São Paulo, hein? Hoje já marquei presença lá pela manhã, junto com o Rodrigo Viana, com um grande elenco também. Opa. E sabe quem tá lá para trazer notícias pra gente de como foi esse dia? Aliás, como tá sendo, porque tá rolando neste momento lá no Espaço Vibra em São Paulo. Roberta Garcia, trazendo as novidades todas pra gente. Robertinha, boa tarde. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Juliano. Olha, as palestras estão acontecendo desde as 9 horas da manhã e agora é hora do intervalo. E sabe o que está tendo aqui agora?
uma sessão de autógrafos. Eu vou mostrar com quem. Esse é o momento ímpar do encontro do escritor com o leitor. César Calejon. N2, estamos ao vivo no N2. E eu tô comentando que esse é um momento importante de conexão, né? Do ICL e principalmente do escritor com o leitor. Mostra a sua capa e me conta o que significa para você. Esse tipo de encontro, ele te enriquece de mais vontade de continuar na luta? Muito, Hobbs, muito bem colocado. É uma oportunidade que a gente tem de entrar em contato com as pessoas, de abraçar, de sentir. A gente se emociona de verdade. Isso não é só discurso, sabe? A gente ouve histórias, sente de fato o contato com o nosso público, que é importantíssimo, nos dá força. E na verdade a gente faz tudo que a gente faz por eles, né? Então, por vocês, na verdade, que está em casa aí do N2, beijo grande, beijo para você, Hobbs. Obrigado pelo carinho. E eu tava brincando aqui, né? Eu falei, aê, mãe, você falou que eu não ia ser nada na vida? Ó, tô do lado do Gessé Souza, assinando o livro, hein? Venci na vida. Beijo pra vocês, gente. Bacana, Gessé. Que momento bacana, né? Que é esse contato com o leitor, que é onde chega a sua obra, a sua mensagem. Não tem nada mais comovente do que isso, entende? Eu acho que é a real... Enfim, é a alegria maior, né? Entendeu? Porque eu acho que quer dizer, você conseguir que o seu trabalho possa ser percebido, compreendido, etc., na sua função política de arma, porque eu acho que é isso que o conhecimento tem que ser, né? É uma coisa linda. Você vê o brilho nessa comunidade e tal, que a gente está construindo aqui. Eu acho que não tem nada comparável com isso no nosso país, né? Então hoje é um dia de extrema alegria. Eu acho que amanhã vai ser outro dia também lindo. Gente, não para por aqui, essa mesa é muito potente, ó. Leandro Demori também autografando o seu livro. Demori, a mágica do livro é escrever porque ele não tem fronteiras. A gente não sabe onde ele pode chegar. Esse é o poder do livro, né? Cara, é maravilhoso até porque a gente escreve e nunca sabe onde vai parar, né? Você nunca sabe como o leitor vai receber. E é um livro que eu publiquei, em 2016, e ainda tem gente que traz, que pede, que compra, que comenta. Esses dias uma pessoa me procurou pelo ICL, aliás, e uma história que eu quero, inclusive, falar com ela para ir atrás, porque esse é um livro sobre um mafioso que morou no Brasil e durante a ditadura militar. E ela descobriu que um parente dela, está mencionado no livro, que desapareceu também, nunca encontraram, também durante a ditadura militar. E ela falou, cara, você tem informações sobre meu parente que eu não tinha. E eu tenho os arquivos do livro em casa ainda. Aí eu marquei com ela, falei, vamos conversar, vou te dar os arquivos. Cara, imagina se um livro 10 anos depois ajuda a encontrar alguém que desapareceu durante a ditadura, é um negócio maravilhoso. Então é isso, você nunca sabe onde é que vai terminar. E quem também está sendo muito tietado por aqui é o nosso querido professor Castro Rocha. Professor, nós estamos ao vivo para o N2. Que felicidade ter o senhor aqui nessa mesa. E eu queria ressaltar a importância de um livro e desse encontro do escritor com os leitores. E muitos leitores que a gente nem imaginava, né, que tem contato com a obra também. Isso é tão importante. Eu acho que isso é uma criação da comunidade do ICL. Há 2 dias atrás eu estava no Crato. Me contactaram, terra de Chico Sá, porque havia uma senhora que havia entrado no ICL Eterno, gostaria de me conhecer, me oferecer um café para assinar os livros. No Crato, eu fui à casa dela com uma enorme alegria e encontrar uma leitora no Crato que era sobretudo da comunidade ICL. Olha que coisa linda isso aqui. Isto, de fato, é a revolução possível. É isso mesmo, fiquei emocionada aqui com a fala do professor. E é o seguinte, logo na abertura do evento, Eduardo Moreira falou sobre a importância da coletividade e também da resistência. Vamos ver. Resistir! Resistir! Porque pode ser que a gente não veja essa vitória, mas nenhum deles viu e seguiu lutando. Porque a vida é como uma corrida de revezamento. Aquele que ganha não sobe sozinho. Não sobe sozinho para ganhar medalha. Sobem todos aqueles que entregaram bastão.
E pode ser que a nossa vitória venha daqui a 200 anos, a 500 anos. Mas o dia que ela acontecer, vai ter sido uma vitória também nossa, de Irmã Dorothy, de Marielle Franco, de Olga Bernardes, de Rosa Luxemburgo, de Dom Helder Câmara, de Dom Pedro Casaldáliga. Todos nós teremos vencido um dia que alguém vencer. E é por isso que a gente está aqui, para resistir. Mas resistir dançando, resistir sorrindo, resistir se abraçando, se beijando, se amando, porque é a única maneira de aguentar o tempo que é preciso para a gente estar junto resistindo. Eu conto com vocês ao longo desses dias, com a energia de vocês, com o sangue, com a ousadia de vocês, porque chegou a hora de despertar. Vamos junto, galera! Vamos! A gente agradece aqui a participação da Roberta Garcia, trazendo ali o termômetro dos autógrafos. Muito bom, né? O nosso quarteto tarde, lá, com na munheca aprumada, né? Autografando. E no próximo ano teremos a Gabriela Varela a gente tava nessas mesas, por favor. Olha só, já prometeu o livro. Prometi nos bastidores. É, mas eu vou cobrar. É isso aí, Chico. Juliano dando ideias, aqui a gente tava o quê? A cabeça fervilhando. Você viu, né, gente? O despertar é pra isso, não é? Você já um prefácio, uma orelha do livro. Aqui, foi ótimo, é isso aí. Até amanhã eu vou estar lá no Despertar. Então nos encontramos amanhã. Nos encontramos amanhã, porque agora temos ele, um dos maiores jornalistas do Brasil, Rodrigo Viana, que também estará lá. Também estarei lá. E hoje estava junto comigo. Valeu. Muito bom. A gente não se desgruda nem no Despertar. Rapaz, nem no Despertar, Gabi. Foi emocionante. Bom, foi bom. Gente, é tão bom. A gente estava conversando lá no palco também, mas antes de entrar, depois, que o olho no olho e sentir, assim, as pessoas perto. Porque a gente está, o quê? Todo dia. É maravilhoso. 30 pessoas que a gente sabe da internet, né? Isso não dizer as televisões estão ligadas, né? Rádio, tudo. Mas a gente poder conversar ali, trocar, é bom demais, né, Chico? Nossa, é outra história, né? Você ali tá de olho com... Aqui você troca uma ideia na virtualidade, é lindo, tem um certo calor, mas o abraço ali no ao vivo é outra parada. Foi demais, assim. E amanhã vou repetir. Vamos, né? Vamos, amanhã eu tô lá. Amanhã eu tô em 2 expedientes. É isso aí. Isso, amanhã. De manhã e à noite. Gente, duplo. Bom demais. E eu quero lembrar toda a nossa comunidade, a gente estava falando aqui sobre essa importância da gente estar junto. Aliás, o ICL está chegando a cada vez mais plataformas. A gente está aqui com vocês todos os dias na nossa programação, no nosso site, agora semanalmente, na nossa revista Liberta, com o artigo Jornalismo Aprofundado, Chico. Essa semana, aliás, a gente tem um trio na capa da nossa revista, que, aliás, é uma capa belíssima, mais uma do Aroeira. Bela capa. Aqui na nossa tela, para quem não Ele pegou aí a Estátua da Liberdade com seu bigodinho sutil, que lembra aquela figura mais nefasta da história, né? E por aí vai. Do nazismo, exatamente. E essa capa assinada por James Green, que vem sempre conversar com a gente aqui, que é pesquisador, professor e especialista em Brasil e Estados Unidos, nessas relações. Leonardo Trevisan, sempre aqui com a gente no N2 também, professor de Relações Internacionais. E o nosso Jamil Chad também, jornalista que cobre internacional há décadas já, né? Muito bom. Estados Unidos, democracia em ruínas. Então, se você não é assinante, acessa revistaliberta.com.br e entra nessa junto com a gente. Rodrigo, a gente estava falando aqui do Despertar e eu queria chamar aqui um outro momento que a gente não presenciou, porque a gente estava vindo aqui. A gente estava a caminho aqui para fazer o noticiário. Mas foi, assim, um momento inesquecível também. Sabe quem que estava lá? O Falcão. Falcão, o Chico Pinheiro. Cantou junto com o Chico Pinheiro. Grande Falcão. Eu sou do Crato, ali do Cariri, ele é mais ali no Sertão Central, ele é de Pereiro. Bom demais. Território cearense. Excelente. Eles estavam cantando juntos, um momento de muita emoção. E também falando de política. Falaram sobre o PL da anistia, e que teve o pedido de urgência aprovado. E a gente vai assistir esse trecho agora. Vamos nessa? Vamos lá. Tá vendo? O cabo é inteligente para umas coisas, mas para outras não é, né?
Eu vou cantar mais uma vez para Chico Pinheiro, depois eu vou cantar a segunda parte. Bora. Presta atenção, pega o microfone aí pra você. Pega aí o microfone pra você cantar. Enquanto ele. Ao tempo esgotado, tem um plano pra. Ai, minha mãe, minha mãe. Ai, minha mãe, minha mãe. Ah, valsa linda. Ah, minha mãe, é a mulher do meu pai. Agora só a última vez com a dança do jumento. Vamos lá. O tempo está esgotado, eu vou cantar. A dança do jumento. A segunda parte que o pessoal tá doido pra ver. Aí você tem que largar aí pra também cantar. aprenda aí, ó. Presta atenção. Então, Ai, ai, meu pai, ai, meu pai. Ai, ai, meu pai, ai, meu pai. Meu pai. Ai, ai, meu pai, ai, meu pai. É o macho de mamãe. Aê! Muito obrigado. Beleza. Obrigado, Falcão. Isso é um amigo de muitos anos, da gente dar risada. E como disse ele, anistia meus ovos. Opa! Anistia meus ovos. Anistia o caralho! Chico Pinheiro, simplesmente. Tava lembrando o sarau que ele fazia antes, né? Mas olha quem apareceu aqui. Quem apareceu aqui na mesa? Pra quem não tá vendo esse quarteto aqui nessa mesa redonda, Cristina Serra. Que beleza. Boa tarde. Boa tarde, boa. Gabi. Ai, tão bom estar aqui com vocês, Muito. Rodrigo, Chico. É outra coisa, né? maravilha. O calor humano aqui no estúdio, bem diferente de quando eu tô lá e vocês aqui. Calor humano é bom, Cris. É bom Agora, demais. A discussão que a gente vai ter é um pouquinho de gesta, né? Assim, enfim. Porque esse trio que apareceu hoje... Nossa, de assustar. Esse trio do rebranding da Anistia... Levantaram da tumba, né? Eu adorei quando você usou esse Levantaram termo. da né? tumba, o Temer e o Aécio. Realmente, principalmente o Aécio, né? Assim, que... Os dois estiveram juntos para dar o golpe de 16. Agora é outro golpe que eles estão armando por aí. Estão desagradando todo mundo, pelo jeito. Um amigo meu viu a foto e disse assim, fujam para as montanhas. Meu Deus, é assustador, né? É Pacto Sinistro do Hitchcock. Aquela cortina... Nossa Senhora. Eu fiquei imaginando uma trilha sonora para aquela... Porque exatamente, aquela cortina sinistra, né? Assim, no fundo, um negócio de mau gosto. Tem uma coisa meio da família Adams. Exatamente. A gente tá falando, Nossa, perfeito. Tem que manter isso aí, hein? Tem que manter isso aí. Vamos manter isso A daí. gente fez até quando abriu o programa aqui para lembrar olha da isso, família gente. Adams. Olha isso. Michel, Paulinho e Aécio. Todos três envolvidos no JBS, eles têm em comum essa sigla. Cada um com uma quantidade sem limite e com uma imagem muito forte, né? O Temer é aquela maleta do Rocha Loures. Aquela maleta que ele escapa aqui de um restaurante perto da Cidade Jardim, que ele sai em alta velocidade com R$500 mil na maleta. Dando aquela corridinha, né? O Paulinho da Força é de campanha eleitoral, também 1.700.000. Também enrolado, acho que ainda tem um restinho desse caso, acho que no Supremo. E o Michel Temer sei lá, dispensa apresentações. É o Porto de Santos inteiro, é toda a história da máfia portuária de Santos e outras máfias. É o homem que aparece na hora do acordão, né? Aí ele estava quase fazendo uma promoção de anistia, né? Vai ter a light, tem uma mais ou menos, tem outra para aqui para os que quebraram vitrines, tem outra para cá. Gente, que isso? E os três têm em comum, na verdade, o golpismo, né? Em 2016 estavam todos no golpe contra Dilma, os três, né? Mas o que você acha, Cris, dessa tentativa? Os bolsonaristas perceberam, aliás, o Aécio fala isso no vídeo, né? Olha, a anistia total não passa, porque o Supremo vai dizer que não. Então vamos tentar outra tática. Você acha que tem chance de prosperar com esse trio aí? Eu acho que tem, infelizmente tem. Na verdade, você tem aí uma conjunção de interesses, né? O Aécio querendo se reposicionar, digamos assim, eleitoralmente, né? O Michel Temer é porque ele está em tudo que tem golpismo envolvido, ele está envolvido. O Paulinho da Força também, até por conta dos processos contra ele no Supremo, né? Diz que tem um acordo ali com o Supremo. Acho que não tem. Claramente, alguns ministros do Supremo podem estar interessados nessa articulação, que é uma vergonha, né? Porque, enfim, há uma decisão do Supremo que tem que ser cumprida, ponto final. Agora, por que pode prosperar? Como você perguntou, depende muito da capacidade de articulação ali dentro, né? Se conseguirem juntar
um pedação do Centrão, que está sempre disposto a alguma grande negociação, e se conseguirem pegar alguns votos bolsonaristas, alguns votos mesmo dos extremistas, que talvez considerem, tá bom, anistia total não vai dar, é complicado, cria uma situação difícil para o país, vai ter os protestos no domingo, certamente, que eu acho que vão ter um peso nisso. Então tá, ok, vamos lá, vamos para esse PL que eles estão chamando eufemisticamente de PL da dosimetria. Sim, acredito que pode progredir, sim, Rodrigo, dependendo, como eu disse, dessa capacidade de arregimentação. E quando entra um Michel Temer na articulação, sim, pode crescer. Você sabe que eu estava vendo que o bolsonarismo radical mesmo, esse não gostou nada dessa articulação? Não. Eu até estava olhando as contas do Paulo Figueiredo, que eu assisti. Até porque o Paulinho da Força já falou, vamos ver, né, se chega no Bolsonaro, mas talvez não dê. Exatamente. Né? E aí o Paulo Figueiredo fez algumas postagens, umas de baixo calão, dizendo, enfim, a dosimetria naquele lugar. Então me parece um recado já da família... enfim, da família Bolsonaro, e tem mais duas postagens, não sei se nós já temos aí os prints, né, como a gente fala assim, das postagens do Paulo Figueiredo lá nos Estados Unidos, em que ele manda recados, dizendo que não aceita, e ele fala, o que tem nessa foto aí? Não tem voto, ele diz, o Temer não tem voto, a Aécio não tem voto, Paulinho também não tem voto, né? Não. E aí, não, é o outro, é o anterior, gente, que eu estou comentando, é o anterior. Porque ele faz duas postagens. Aí, ó, esse aí. Sabe o que falta aqui? Voto. Aécio é decadente, Temer, um presidente sem vida, sem voto, aliás, mais impopular da história, foi um ato falho meu. Não disputa nada desde 2006. Paulinho é suplente de um caçado pelo TSE. Chance de vocês decidirem o futuro do Brasil? 0. Anistia será ampla, geral e restrita, aceita. Então, o bolsonarismo mandando um recado de que não aceita desse jeito aí. Mas é o que a Cris falou, eu acho que tem que fazer a conta. Se o Centrão topar e conseguirem alguns votos dos bolsonaristas, já é a conta para passar. Porque, Rodrigo, você vê as grandes vitórias contra o governo, essas grandes vitórias que a gente tem visto na Câmara, elas passam com aqueles números altos, acima de 300 votos, quando você tem... Quando os dois estão juntos, Centrão e bolsonarismo. Enfim, essa é a conta que eles devem estar fazendo. E o outro recado que ele mandou foi engraçado também, o Paulo Figueiredo, deu um chega para lá acho que é o tema seguinte, né, que a gente ia trazer aqui, do Valdemar Costa Neto, porque o Valdemar Costa Neto anda falando demais, né, Gabi? Isso. Vamos trazer aqui a fala do Valdemar e a gente pode trazer também... Ele tá soltinho, vocês comentaram a réplica, né, do Paulo Figueiredo, porque a gente estava comentando agora há pouco que o Valdemar Costa Neto deu entrevista para a Folha, e ele evitou especular quem que vai ser o candidato da extrema-direita, o que mostra de novo o clima como que tá para 2026. Ele disse o seguinte, o Bolsonaro já tocou nesse assunto comigo 2 vezes, com outros nomes. Eu tô pensando em indicar tal pessoa. E aí parece que a resposta dele é, Bolsonaro, vai ser quem você indicar. Talvez ele tenha feito isso, aí voltando para a voz aqui do Valdemar Costa Neto. Talvez ele tenha feito isso para ver se tenho tendência. Não tenho. Aspa aqui do Valdemar Costa Neto. Isso aí também é o Valdemar aí despachando um monte de recado, né? Cheio de entrelinhas aí, né? E aí o Valdemar, nesse mesmo papo, disse o seguinte, do jeito que vai indo, o Eduardo vai matar o pai dele. Vai acabar de matar o Jair Bolsonaro. Essa fala dele me chamou muita atenção, porque assim, é uma provocação bem grande ao Eduardo. Sim, bem grande. É um chega pra lá. E aí o Paulo Figueiredo, que é assessor do Eduardo, lá no papagaio de pirata do Eduardo Bolsonaro, mandou ver. Disse o seguinte, será pedir muito ao Valdemar para ele passar 24 horas sem falar merda? É o que disse o Paulo Figueiredo. Ele tá indignado. Não é possível. Ele disse, não é possível. Ele disse. Ele postou isso. Então... A situação não está... O Juliano mesmo comentou aqui antes, né? Mas queria ouvir a Cris. Não, mas por favor, tem que ler até o final. Vai. Tem que ler até o final. Não, realmente... É que o Bolsonaro, que o filho, né, o Eduardo, tem a paciência para responder a esse absurdo sem mandar tomar no... Opa! Que ele já mandou. Ele já mandou. Já mandou o pai tomar, né? Então agora falta mandar o Valdemar.
Então, o clima entre o pai e o Eduardo não deve estar muito bom nessa altura. Eles estão brigando. Dentro da família, né? Aquilo não é família, é uma gangue, né? Mas você ia falar justamente do comentário do Juliano, que eu concordo inteiramente. Quanto mais... Eu torço pela briga, né? Quanto mais se desentenderem, quanto mais brigarem, melhor pra gente. E é bom que a gente chegue no final do ano com essa gente se matando, né? Porque quanto mais divididos, melhor pra nós. E nessa até o Tarcísio se retirou provisoriamente, a gente não sabe, né? Ele fez um recuo estratégico muito claro, o Tarcísio. Porque o Tarcísio estava agindo com uma desenvoltura, indo ali, indo acolá, né? Você falou, e liga para ministro do Supremo e tudo mais, e deixa São Paulo, vai para Brasília, como se ele não tivesse nada para resolver aqui. Um delegado assassinado, né? Um ex-delegado assassinado daquele jeito. E agora ele sumiu. Né? Então, o Tarcísio, ele viu certamente que a movimentação dele não pegou muito bem, ele sofreu várias críticas, aí ele faz um recuo, né? Para fazer uma calibragem, digamos assim, da atuação dele. E passa a semana só ligado à questão administrativa, esquece qualquer ideia de política, não fala sequer do Bolsonaro, nem anistia, nem nada. Ele sumiu. Antigamente em Brasília, né, Cris, você que cobriu vários anos a política, usava essa expressão, fulano submergiu. Isso aí. Afundou para ninguém lembrar dele. Exatamente o que ele fez. Né? E agora, você acha que esse recuo é definitivo ou o Tarcísio ainda é o candidato da elite financeira e tudo? Eu continuo achando que ele é candidato. Eu continuo achando que ele é candidato. Agora, como a gente está vendo, são vários candidatos, né, ligados a esse grupo ou aquele, ou seja, está todo mundo, na verdade, do meu ponto de vista, no campo da extrema-direita, esse núcleo bolsonarista mais radical, existem vários candidatos ali. Agora, é aquilo que a gente comentou há pouco, eles sozinhos, eles têm muito voto, mas eles não se elegem sozinhos, eles precisam de um arco de alianças maior. E aí entra novamente o Centrão. E o Centrão também não tem ainda o seu candidato. Então, é muito difícil você dizer, vai ser, não vai ser candidato. Eu acho que a gente está numa conjuntura muito volátil, né? Com as coisas mudando muito rapidamente. Então, o cenário, eu acho que quem disser esse vai ser o cenário para 2026, corre o risco de errar. A gente não sabe. Total. Que cenário Agora, o que a gente esse. sabe é que não tem nome, né? Assim, porque esse buraco todo, Tarcísio deixa esse buraco, nem o nome ocupa, nem minimamente a história. Ninguém ocupa. Ele saindo candidato, não tem quem o substitua, é isso que você está falando. Ele se retira um pouco essa semana. Alguém podia ter já ocupado o espaço. Não ocupa. Ao contrário quase das leis da física. Ninguém ocupa quando o Tarcísio se retira. E a gente sempre sabe, né? A gente fala, em política não há lugar vazio, né? Mas nesse caso ele recuou Essa semana ficou um lugar vazio. Ficou um lugar tão vazio que o Temer ocupou. O centro velho, centro. O centro velho que não é aqui o centro de São Paulo. Vampiresco, voltou. É o centro vampiresco ocupando. Até o Aécio está tendo. Pois é, isso sendo ouvido pela mídia, né? Assim, entrevistado como uma autoridade para. Não, acabei de ter esse insight, né? Juntos aqui. Temer. Então, isso aí. Porque a política não admite espaço vazio. Então, se ninguém ocupa o lugar que o Tarcísio saiu de cena provisoriamente, né? A Crista acha que é por aí. Mas mesmo saindo provisoriamente, alguém devia ocupar. Eu achei que o Ratinho Júnior talvez fizesse um movimento, mas foi discreto, não fez nenhum movimento, né? Não. E aí sobrou espaço para o Temer propor essas coisas. Por enquanto, eles estão tentando arrumar o jogo. Está muito desarrumado, né, o jogo dele. Muito desarrumado. E você vê, Rodrigo, você falou em outros nomes de governadores, o Caiado, o Ratinho, o Zema. O Zema, depois daquela operação da Polícia Federal, que desbaratou aquele esquema em Minas Gerais. Da mineração, né? Nossa, o esquema da mineração em Minas Gerais, que obviamente tem as suas ramificações políticas. Aquilo ali, para mim, assim, o Zema agora tá fora desse... Aquilo é muito pesado. E aquilo bate muito no Centrão também, inteiro. Vi que tem o filho do presidente da Caixa que está enrolado até o último fio do cabelo naquela história, também da mineração. Então, aquilo bate metade do Centrão. Essa busca aí da blindagem não é à toa, os caras estão enrolados em muitos pontos. Exatamente, daí a PEC da bandidagem. Eu acho que desses nomes assim da direita, não sendo, da direita,
O Ratinho Júnior seria hoje o que teria mais possibilidade, tem menos aresta, eu acho. E o Valdemar fala nele, né? O Valdemar falou nele hoje. O Kassab fala direto nele também. Fala direto. Você ia falar o quê? Desculpa, Gabi. Não, que para ocupar o lugar do Tarcísio. Para ocupar, porque o Zema enrolado e uma personalidade que talvez não agregue tanto. O Ratinho Júnior, ele tem uma aprovação impressionante no Paraná, né? As pesquisas mostram 70%, 80%. Ele tem o nome, Ratinho, midiático, que herdou do pai, e tem uma imagem de ser de direita sem ser tão bolsonarista, assim. E não tem essa pressão de uma segurança pública desgovernada como está em São Paulo, né? Então, talvez seja um nome que possa crescer nesse vácuo. Vamos ver. É um bom sparring, É um sparring Lula. e que pode apostar em... Sparring de luxo. Hoje mesmo eu conversava com a Laura Coach sobre isso. Mas o Ratinho é para perder. Bom, talvez até ele possa querer perder para se classificar como um nome nacional para tentar ganhar em 2030, né? Mais para frente. Então, porque ele já está fazendo o segundo mandato de governador no Paraná, né? Então, já o Tarcísio é arriscar demais, né? Abrir mão do segundo mandato. Tem uma coisa sobre isso, né, Rodrigo, que saiu a Quest agora sobre, enfim, diversos candidatos ali da direita, e o Ratinho Júnior aumentou a rejeição dele. Aumentou a rejeição. Bom, então é isso. Assim como a Michele Bolsonaro também, Eduardo, o Ciro, que sempre aumenta, né? Nas últimas pesquisas a gente tem observado isso. E o próprio Bolsonaro e o Ratinho Júnior também, para 2026, e isso também é um termômetro importante. Mas o próprio Ciro vai voltar a entrar na roda da direita. Se chegar dezembro, no desespero, Tarcísio não se manifesta, ninguém vai. Vai assim, lembre de mim? Vai ser qualquer um, tem que pegar, né? Tem que ter candidato para fazer bancada, senão morre todo mundo junto. Sim. Pois é. Não, alguém vai ocupar esse espaço. E até porque o projeto deles é tomar o Senado, é ter a maioria do Senado para mudar a composição do Supremo Tribunal Federal, que é o modelo clássico, né, da tomada de assalto. Quando a extrema-direita toma de assalto o poder, o aparelho de Estado, ela vai para cima do Supremo Tribunal Federal, que em vários países são as altas cortes que estão segurando a democracia em alguns países. Né? É um dos cenários do livro, né, do Levitsky, né? Ele aponta isso, né, que eles implodem, né, fazem implosão por dentro, como as democracias morrem, atacando o judiciário, né? E a gente está assistindo isso aqui. Por enquanto o judiciário resistiu, né? Tomara que siga resistindo. Mas se eles tomarem de assalto o Senado mais ainda, isso pode mudar, né, para os próximos anos. O próximo presidente, acho que são 3 ministros, né, que ele vai escolher. Então, de fato, você consegue formar uma maioria, quase, né? Praticamente uma maioria. Se você tem 5 de direita ali dentro, de extrema direita que seja, enfim, é fácil você conseguir numa votação, você pega mais um ali, 6-5 em assuntos e vira. Mais, né? Isso é um perigo. A gente precisa entender isso para entender a importância da votação para o Senado, para a Câmara também, porque precisa mudar essa composição da Câmara, gente. Meu Deus, você não pode continuar com uma Câmara. E a do Senado, se piorar, é um perigo. Exato. Né? O Senado está por um triz, assim, também, né? Exato. E aí é o perigo daquilo que o professor João Sérgio Castro Rocha sempre alerta sobre a extrema-direita querendo, né, enfim, pode fazer até um impeachment eventualmente de um ministro do Supremo, exatamente. Então isso é fundamental. Eu queria trazer um outro assunto aqui que acabou de sair. Essa semana a gente estava comentando sobre a Assembleia da ONU, que vai acontecer na semana que vem, e sobre essa delegação do presidente Lula. Tem aquela questão do mal-estar nos discursos, porque o presidente Lula vai abrir a Assembleia Geral da ONU, como tradicionalmente o Brasil faz. Na sequência, vem os Estados Unidos. Então, Donald Trump e Lula teriam ali alguns minutinhos nesses bastidores, mas eles vão ter que remanejar tudo isso. Agora, a gente teve a notícia, a gente estava falando sobre a delegação que acompanharia o presidente Lula e que ainda estava vendo se o ministro da Saúde iria, porque vocês lembram dessa história, por conta dos mais médicos, o Padilha foi um dos que foi retalhado, né? Ele foi retalhado pelos Estados Unidos e agora ele desistiu, de fato, de viajar para os Estados Unidos. Disse que essas restrições que estão sendo impostas pelos Estados Unidos impediram a participação dele na Assembleia da ONU e em outros eventos também na semana que vem. Eu queria aqui trazer uma aspa do Padilha. Ele falou: inaceitável as condições, porque eu sou ministro da Saúde do Brasil. Quando eu vou para um evento como esse, eu tenho que ter plena possibilidade de participar do conjunto das atividades das quais nós somos convidados. Então, assim, ele deu uma entrevista para a Globo News agora à tarde, enfim, deu as declarações, porque ele tinha diversas restrições. Teve também um outro responsável pelo programa Mais Médicos que teve o visto
suspenso, então Sim. não pode ir para os Estados Unidos e o ministro não vai, então decidiu não ir, um posicionamento Ele está importante. coberto de razão, ele fez o que tinha que ser feito. Uma das restrições dele só pode se deslocar até 5 quarteirões do hotel onde ele está. Ele só pode fazer o percurso do hotel para a sede da ONU. O que é isso? Os Estados Unidos tinham um compromisso, né, assinado na fundação da ONU de dar o visto para todas as delegações. Ele não poderia também viajar, né, assim, de Nova York para onde tem para Washington, né? Ele não poderia ir de Nova York para Washington. São restrições. Se tiver um acordo para assinar em Washington, não pode. O ministro de saúde de um país importante como o Brasil. Como se ele fosse um criminoso, né? Olha, eu acho, nesse negócio da ONU, a gente já falou tantas vezes, né, sobre esse colapso da ONU como instituição multilateral. Eu acho que diante do que o Trump está fazendo, porque ele não respeita nada, não vai respeitar um acordo de 1947... a ONU tem outros lugares, né, onde ela pode fazer a conferência. A ONU está lá em Genebra. Toda a estrutura de defesa dos direitos humanos da ONU é em Genebra. Por que não remaneja de Nova York para Genebra? Por que não faz em Genebra? É assim? O governo americano não vai dar vistos ou vai dar vistos com restrições? O secretário-geral da ONU chega e diz assim, convoca, né, os países e diz assim, olha, tenho essa proposta que diante disso que os Estados Unidos estão fazendo, vamos transferir para Genebra? Vota. Se for aprovado, faz lá. Porque a Suíça não vai, acho que nem sei se a Suíça pede visto dos outros países, mas se pedir, não vai criar essa dificuldade que o Bush pai, qualquer um. Não vai estabelecer essas restrições que o Trump está fazendo de forma absolutamente ilegal, autoritária, etc, etc. Fascista mesmo, né? Então, eu acho assim, falta às vezes, sabe, eu sinto, né, na ONU, em outras instâncias multilaterais, essas instituições multilaterais parece que elas têm medo de enfrentar os Estados Unidos. Claro, os Estados Unidos contribuem com muito dinheiro. Se os Estados Unidos chegarem e disser assim, não vou mais mandar dinheiro para a ONU, realmente complica bastante. Mas, gente, tem momentos, né, momentos históricos, né, momentos em que você tem que agir com o olho no futuro, no que você vai deixar para as próximas gerações como exemplo histórico. Esse é um deles. Não vai dar visto, então, para as delegações ou vai criar dificuldade? Vamos transferir para Genebra e faz a reunião lá. Lá é ONU tanto quanto em Nova York. Tudo bem, não é aquele espaço enorme, solene, né, a sede principal, mas é uma maneira de você marcar um protesto e dizer, não vamos aceitar isso. Acho que falta, sabe, essa coragem. Perfeito. Mas muito parece assim, um pé muito próximo assim, da implosão mesmo do sistema da ONU. Né? Não é? Já há vários outros indícios. Você impedir um ministro de Estado de um país, está entre os 8, 10 maiores países do mundo, impedir de circular na Assembleia, circular por Nova York, é algo... Eu não sei se já houve outra situação desse tipo. Pois é, acho que não. Tem assim, com alguns países como Cuba, por exemplo, tem umas restrições, mas não chega nem aos pés dessa humilhação que quiseram fazer com Padilha. É infinitamente mais leve. O Fidel Castro chegou aí a circular bastante por Nova York, lá no começo da Revolução. Né? Mas o Fidel acabou... Ao Harlem. O Fidel acabou indo se hospedar lá no hotel com os Panteras Negras. Lembrando dessa cena. Isso aí. O Alexandre Padilha nem está propondo tanto, né? Ele queria só fazer reuniões ali e como a situação mudou. Imagine se a ONU ficasse em Xangai e a China falasse, não. O ministro da Saúde da Bélgica não pode entrar aqui, só se circular aqui nesse quarteirão. Era um escândalo mundial. Agora, os Estados Unidos ainda podem fazer isso. Fazem, né? Estão fazendo, a verdade é que estão fazendo. E o Alexandre Padilha fez bem de dizer, então eu não vou. Nessa situação, não vou. Pois é, até, tudo bem, nesse caso foi para um ministro da Saúde, mas até pensando, assim, programa Mais Médicos, alguém que trabalha junto com o ministro Padilha, de ver isso acontecendo, esse movimento, atacando realmente um programa que diz respeito à saúde pública do Brasil. Então, até mesmo se não atingisse diretamente o ministro, eu acho que é um posicionamento, né, bastante importante. E ele também já tinha mandado uma nota para a OPAS também, né, que é um outro braço. Quem tinha ali, mandado do Padilha ou o Padilha também.
E criticando, exatamente, criticando a postura do governo dos Estados Unidos, que tem uma postura, desde que o governo Trump assumiu, que é anti-vacina, que continua também deixando de mandar recursos para a Organização Mundial da Saúde no primeiro momento. Então, desde que ele entrou, ele já mostrou realmente a que veio e o posicionamento dele em relação à pesquisa também, a fomento, atacando as universidades. Tudo, a ciência, então, no geral. É uma continuidade, né, do que a gente já vem observando. Cris, a gente vai se despedir de você, então, na nossa mesa. Já? Rápido. Muito rápido, também achei. Mas a gente se vê amanhã no ICL, a gente se vê ali no Despertar ICL. Despertar, estaremos lá. Ao vivo, estaremos todos lá novamente. Amamos sua participação aqui. Vem mais vezes. Muito bom. Gosta muito, eu também querida. amei, gente. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Obrigado, Cris. E a gente vai voltar para o Despertar também, que temos Roberta Garcia trazendo mais sobre o sabor do Despertar 2025. Vamos de Roberta? Cadê? Olha só, temos convidadas. Boa tarde mais uma vez, querida. Temos, Gabi. Boa noite, Gabi. Temos convidadas luxuosas, chiquérrimas, que daqui a pouco vão para o palco com um tema que nos interessa muito, Gabi. É o seguinte, elas vão falar por que a revolução é das mulheres, Juliana Baroni. Então, a gente vai trazer uma edição especial do Precisamos Conversar para esse palco do Despertar. E estou aqui com as minhas companheiras, Márcia Tiburi e a Sucena Sarazara, para falar dessa revolução feminina, de como surgiu o feminismo na vida de cada uma de nós e também de antifeminismo. E, além disso tudo, vai ser uma grande festa o programa. A Sucena, nossa companheira, que é cantora, vai cantar no início, vai cantar no final. Então vai ser uma festa, além de um papo muito importante. Márcia Tiburi, temos uma plateia de 4.000 pessoas aqui no Despertar. Que alegria. Momento importante, né, para a gente falar sobre a força e a potência do feminino. É muito bacana a gente poder falar sobre feminismo abertamente, porque o feminismo veio para ficar. As mulheres fazem parte dessa democracia radical que a gente quer construir, que é uma democracia densa, intensa e que traz aspectos que até agora, digamos, a esquerda mais tradicional, masculina, machista muitas vezes, não conseguiu contemplar. Então a gente traz realmente uma novidade para o debate, uma novidade em relação às ideias e em relação aos métodos de luta, porque a gente aprendeu, para chegar até aqui, a gente aprendeu muita coisa, né, Ju? Muita. E se não tiver diversidade, não tem papo possível. Então, nosso programa, como você sabe, né, Roberta, é muito diverso. Então, hoje vai ser diversão, arte, entretenimento, mas vamos falar sério, porque as mulheres precisam ser ouvidas, como disse a nossa querida ministra Carmen Lúcia, né? Aliás, como esquecer, né? Não tem como. Gabi, nesse momento temos Ian Neves e Laura Sabino no palco, falando... Por que as pessoas têm medo desse tal de comunismo? É o fantasma do comunismo, do feminismo também, é um fantasma, né? Nós vamos desvendar esse fantasma aqui hoje no palco Despertar. O comunismo incomoda, é uma palavrinha que está sendo usada e mal utilizada também, né? É imaginário, como a Ju lembrou de Marx, né? É o fantasma, é o espectro do comunismo que ronda o Brasil, mas ele é imaginário. A gente quer uma sociedade muito mais complexa do que as fantasias e as utopias comunistas construíram. A gente quer uma sociedade de gente progressista, de gente capaz de transformação e de pessoas, sobretudo, que respeitam as singularidades. Uma democracia densa, animada e que traz felicidade para todo mundo. Eu acho que isso é um assunto também que a gente tem que colocar cada vez mais na nossa pauta. A esquerda tem que produzir um modelo, uma ideia, um desenho de felicidade para a sociedade. E como a gente é sempre muito aberto, muito crítico, muito analítico, às vezes falta essa parte, sabe? Falar de uma prosperidade de esquerda, sabe? Esse tipo de coisa. Mas a gente vai conseguir porque a gente está construindo uma sociedade, uma comunidade de diálogo. Essas 4.000 pessoas é uma linda comunidade de diálogo que provavelmente, com o nosso desejo, esforço e a boa vontade de todo mundo que está aqui, a gente vai seguir muito longe com isso. Então, o ICL é isso, né? É isso, a gente está aqui hoje e amanhã no Despertar e domingo vamos para a rua, gente. Isso é muito importante para a gente fazer o nosso papel como cidadão, né? E eu vou estar lá no domingo na rua, em frente ao MASP, às 14 horas e espero vocês também. Lembrando que a gente tem manifestação em várias cidades e capitais pelo Brasil. E a gente tem que ir lá se manifestar contra a anistia e contra a PEC da bandidagem. Gabriela Varela, eu volto com você.
É isso aí, Robertinha Garcia com Márcia Tiburi e também Juliana Baroni. Agora com as mulheres. Agora com as mulheres. Aqui. Boa noite para vocês, gente. Bom evento, amanhã a gente se encontra por aí. Com certeza, Rodrigo Viana, eu, Chico Sá, estaremos lá com a nossa comunidade amanhã. Sim, amanhã despertar, domingo, MASP, 14 horas. Eu não citei Natal, BH e João Pessoa, das cidades que terão... BH estava pedindo agora. Logo BH, porque eu tanto amo, por favor, vamos pra rua. Amo também. E a gente segue aqui falando também a respeito da nossa política, posicionamento do presidente Lula, hein? A gente teve uma fala do presidente, ele deu uma entrevista para um podcast e disse que a maioria dos deputados não tem compromisso com os trabalhadores. Uma fala que foi feita, como eu disse, né, para esse podcast, que é voltado para o público evangélico. Já vou chamar o nosso convidado aqui, só quero trazer a fala do presidente Lula. Ele disse o seguinte: a maioria dos deputados não são trabalhadores, não tem compromisso com os trabalhadores. São gente de classe média alta que pouco está ligando para o povo, fecha aspas. E, é claro que ele está falando sobre essa movimentação no Congresso essa semana, a PEC da bandidagem, anistia também, mas principalmente voltado para essa PEC da bandidagem. E o Lula criticou também, nesse mesmo podcast, o uso da igreja como palanque político, disse que durante campanha eleitoral não vai visitar templo, sejam evangélicos ou católicos. Será que não? Não sei, tá muito cedo, acho, para falar isso, hein, Lula? Melhor não prometer isso, não. Talvez seja melhor. Vamos chamar nosso convidado aqui, o jornalista e professor também, José Arbex. Arbex, saudades, boa noite para você. Opa, boa noite, agradeço mais uma vez o convite, é um prazer. Apesar da hipocrisia de certas apresentadoras falar que tá com saudade. Eu tava, viu? Professor. Eu tava com saudades. Dessa risada, inclusive, das análises aqui essenciais do Arbex. O Arbex, tá cedo pro Lula dar essa declaração ainda? O que você achou? Que não vai visitar templos? Eu acho que tem um dado nessa declaração aí que acende o alarme, que é o seguinte: 12 parlamentares do PT votaram a favor do PEC da bandidagem. O Lula vai classificar esses 12 como bandidos também, inimigos do povo? O que o Lula vai... Quer dizer, o Lula já criticou esses caras. Agora, a pergunta que eu faço, que nos interessa profundamente, na minha opinião, aqui é o seguinte: o que fez com que esses 12 votassem a favor da PEC da bandidagem? Por que eles votaram a favor? Eu tenho uma leitura sobre isso, que eu acho que o Lula deveria se interessar sobre isso. E a leitura que eu faço é o seguinte: esses caras se sentiram livres para votar a favor da PEC da bandidagem porque eles não têm relação nenhuma com a base do partido. Esses caras esqueceram que é a base do partido. Eles esqueceram quem é o povo trabalhador. Eles estão muito mais preocupados com conchavos e alianças nos corredores do Planalto ou do Congresso do que em ouvir aquilo que o povão tem a dizer. Quer dizer, isso que o Lula falou está correto, na minha opinião, ele está certo ao afirmar isso, não está errado, mas o que ele falou se aplica também ao partido dele, ao PT, porque não tem outra maneira de explicar isso que aconteceu. E isso é gravíssimo, porque se a trairagem está acontecendo agora, que nós ainda não estamos oficialmente em campanha eleitoral, eu imagino que vai ocorrer em 2026. Eu imagino que tipo de compromisso muitos parlamentares do PT, muitos políticos do PT vão estar dispostos a fazer para beneficiar suas próprias candidaturas, seus próprios interesses, em detrimento do povo, em detrimento do programa do PT, em detrimento do partido. Quer dizer, eu acho extremamente preocupante o que está acontecendo. Por outro lado, eu estava ouvindo eu estava ouvindo que vocês falaram do trio capiroto aí. Que trio, hein, Arbex? Meu Deus. E eu vou falar com uma amiga minha, ela me mandou um WhatsApp, ela falou assim: pô, eu fui dormir hoje, quando eu acordei, eu vi a foto dos três, aí eu falei: ué, nós voltamos para 2016? Totalmente. Mas isso também não é um sinal de que do lado da direita tá também uma bagunça danada, Arbex, porque você tem o Tarcísio fazendo um recuo nessa semana, o Paulo Figueiredo xingando lá dos Estados Unidos, dizendo que não aceita a anistia pela metade, que enfim, ele falou literalmente, enfim, essa dosimetria aí do Temer naquele lugar.
E, de outro lado, está na mão, então, do Temer e do Aécio. O Valdemar também dizendo que o Eduardo vai matar o pai. Então está uma bagunça. Parece que o campo da direita também tá desarrumado, né? Assim, se tem desarranjo e tem por esses votos que você citou aí do PT, isso é claro, né? Tem do lado de lá também, não? Não, é muito pior. A extrema-direita, a direita em geral, ela não tem um programa, ela não tem um projeto nacional. Ela não tem uma estratégia de longo prazo com alguma repercussão sobre o país. O que nós temos ali é um bando de mafiosos, é a máfia para tudo quanto é lado, cada um tentando preservar os seus próprios interesses, cada um tentando preservar a sua parte no butim, sem nenhum compromisso, nem de tipo ideológico. É uma ilusão achar que essa direita se move por ideologia. Ela não se move por ideologia, ela se move por interesses próprios, pecuniários, cuidar do seu próprio quintal, alianças espúrias, completamente sem nenhum princípio moral, sem nenhum princípio político, nem ideológico, e disposta a fazer qualquer tipo de jogo. Então, no campo da direita, a coisa está muito mais caótica. Eu acho que o Temer, como um político da velha guarda, velhíssima guarda, ele não está agindo agora apenas em defesa dos seus próprios interesses de máfia. Ele também está enxergando que alguém precisa botar ordem na bagunça, porque, no fundo, o que está em questão é o seguinte: qualquer projeto, qualquer eleição qualquer candidato hoje que tente enfrentar o Lula está derrotado pelas pesquisas de opinião. O Lula ganha. E eles têm que dar um jeito nisso. Então, eu acho que o interesse do Temer, junto com a Aécio, essas coisas loucas, essa coisa tenebrosa que a gente viu aí, eu acho que o que orienta os caras é a necessidade de você criar uma via para surgir uma liderança que possa, de alguma maneira, enfrentar o Lula. Eu acho que é por isso que esses caras surgiram agora das sombras. Eu acho que o pano de fundo disso aí é o seguinte: se continuar desse jeito, o Lula vai levar fácil em 2026. Apesar dos traíras do PT, diga-se de passagem. Então, eu acho que aí está em questão uma necessidade estratégica da direita se articular em torno de um nome. E na minha opinião, o Temer está fazendo esse papel. E isso ele sabe fazer bem, né? Como a gente viu em 2016. Isso aí ele sabe, quer dizer, o nosso Nosferatu... Nosso Nosferatu é bom no papel. Mas a audiência gostou foi do Trio Capiroto. Você nomeou aí. Trio Capiroto. Ele sabe fazer a invocação das entidades, né? Sabe. Entidades malignas, né? Com aquelas mãozinhas, aquelas mãozinhas de as entidades manipulador malignas. de mamulengo. É o diabo. Em homenagem à festa aí que o CL está fazendo hoje, eu vou agora dar um toque literário, poético a essa análise para dizer o seguinte: o que eu sinto vendo essa foto aí do Trio Capiroto é uma invocação do Gabriel Garcia Marques, sabe o 100 Anos de Solidão? Sim. Macondo, total. Uma comunidade que vive reproduzindo os fantasmas de um passado que não se vai, quer dizer, o passado permanentemente repetido, é a desgraça que se acumula, são os estereótipos, os preconceitos que se recusam a morrer. Eu acho que o Brasil vive uma coisa dessa, quer dizer, nós estamos lidando com gente que podia estar na corte do Dom João VI, entendeu? No Rio de Janeiro, no Brasil escravista. São os caras que dirigiam as capitanias hereditárias de 1600, entendeu? São esses caras, quer dizer, nós estamos enfrentando uma encruzilhada, um momento muito perigoso, aliás, porque alguém de vocês aí falou agora há pouco, eu acho que foi a Cristina, não me lembro quem falou, sobre a presença do Trump por trás disso tudo, quer dizer, a presença maligna de um sujeito que está destruindo os Estados Unidos, está destruindo as instituições nos Estados Unidos, a democracia dentro dos Estados Unidos. Agora praticamente proibiram a entrada do ministro, do Padilha, lá em Nova York, quer dizer, por causa do programa Mais Médicos. Quer dizer, é um sujeito que está... essa direita que está articulada com essa força tenebrosa que está destruindo a democracia nos Estados Unidos.
Então, eu acho que esse é um momento gravíssimo que nós estamos vivendo. Nós não podemos vacilar em relação a isso. Esse chamado para ir para as ruas é a coisa mais importante que existe hoje. Sim. É ir para as ruas. E, de alguma forma, pressionar o PT para que o PT chame à fala os traíras, né? Os caras que estão dispostos a vender os seus mandatos em troca de não sei que benefícios, votando a favor de um negócio desse. Quer dizer, eu acho que o momento é muito perigoso. Eu acho que a gente tem que entender que nós, apesar do cenário ser bom, na minha opinião, o cenário não é ruim, particularmente porque a direita, como disse o Rodrigo, está completamente desnorteada, atirando para tudo quanto é lado, mas é um cenário que exige uma intervenção muito enérgica da vontade popular, porque é ela que está sendo aviltada nesse momento. O povo está sendo aviltado. Quer dizer, eu acho que é um momento muito sério na nossa conjuntura. Sem dúvida, Arbex. A gente estava citando vários nomes aqui da direita para mostrar como está tudo meio bagunçado do lado de lá e como eles não estão entrando num consenso, principalmente esse núcleo mais duro do bolsonarismo não aceita de jeito nenhum uma anistia, né, uma impunidade para os golpistas que não contemple o Bolsonaro. O Sócrates Cavalcante falou também sobre isso, né, dizendo que não aceita de jeito nenhum essa dosimetria, né, esse PL da dosimetria que eles estão querendo fazer rebrand, que talvez não contemple o Bolsonaro. Ele falou, esse eu não quero saber. Ele falou, onde já se viu alguém da direita votar para reduzir pena? Quem reduz pena é a esquerda. Não aceitamos. Ele vai sentar conosco semana que vem na bancada do PL. Está falando do Paulinho da Força, né? Que é o relator desse projeto. Não entrei em mérito com ele ainda. Ou aprova a anistia ou o Paulinho pede para sair. Foi assim, nesse nível. Os caras estão, né? Aquela arrogância e tal. Só que eles só têm 100 e poucos votos também. Eles precisam do centrão. Essa reaçada mais raiz aí do bolsonarismo tem 100 e poucos votos. Uhum. Sem o centrão, eles não andam também. Andaram nessa semana aí com essa PEC da bandidagem, porque o centrão juntou com o centrão. Mas sozinhos eles não são nada. Verdade. O centrão tem 250 votos e eles têm 100. Aí juntos eles têm 350. É muito quando eles estão juntos. É um desgaste na imagem, né, Rodrigo, Arbex e Chico, mas eles fizeram um cálculo, eles são tantas coisas ali que rondam o medo dos parlamentares do centrão, né? Por exemplo, as emendas PIX, essa semana a decisão do Flávio Dino. Tem tanta coisa que aí não teve como, né? Assim, mesmo com esse desgaste, normalmente o centrão faz ali uma análise, mas entrou nessa de cabeça. Não, e você vê que no caso do Senado, que é uma eleição majoritária, os senadores, mesmo de partidos da direita e do centrão, ficam com medo, porque daí eles vão para o embate direto. Deputado é uma eleição mais pulverizada. Então, se o cara garante a emenda parlamentar, a base, o apoio do prefeito, ele consegue, mesmo votando em questões impopulares, ele acha que pode garantir o mandato dele. Os senadores têm ali uma cautela maior. Parece, também não sei até onde... Porque você passa por um debate nas TVs regionais, outra parada. Mas fala, Arbex. Pois mas aí é que eu acho que se impõe uma lógica, que é uma lógica que, infelizmente, o PT abandonou nos últimos tempos, que é o seguinte: o que é que faz com que um cara como Kim Kataguiri se pronuncie contra? Verdade, ele entrou com... Isso. É a força da opinião pública, é a força do povo, é o temor de que apoiar esse negócio aí causa um desgaste tão grande na candidatura do sujeito, abre um flanco tão grande para ataques, que o cara prefere falar, não vou fazer isso. Então, que é uma coisa semelhante, aliás, ao que o como é que chama o Romário? Por que o Romário, lá no Rio de Janeiro, se recusou a assinar lá a coisa da anistia, né? Sim. Por que ele se recusou a assinar? É porque ele sabe que se ele fizer aquilo, vai pegar muito mal na base popular, vai pegar muito mal entre o povo. Quer dizer, então eu acho que esse é o momento de mobilizar a opinião pública, esse é o momento de ir para a rua, esse é o momento de mostrar o seguinte: quem votar nessa porcaria aí enterrou a carreira. Eu acho, sim, claro, que o Rodrigo tem razão quando ele fala que, como a eleição é mais pulverizada para os deputados, talvez os deputados não sentissem tanto, mas ele tem que sentir que o cachorro está chegando para morder a bunda, entendeu? Claro. Cuidado, porque nós estamos chegando, quer dizer, nós estamos encarando. Então, o que eu acho, para voltar à pergunta inicial, o que eu acho que faltou na caracterização do Lula foi reconhecer que dentro do próprio PT
existem aqueles que simplesmente esqueceram os seus compromissos com a base popular. E entre os parlamentares do PT que votaram a favor dessa porcaria aí, tem gente tradicional dentro do PT, cara, expressões importantes dentro do PT, que na minha opinião deveriam ser chamadas às falas, para explicar o próprio Gilmar voto. Tato foi um. Gilmar Tato em São Paulo. Por exemplo. Que é uma família tradicional dentro do PT, né? Aqui da Zona Sul de São Paulo. Dentro do PT. Foi secretário de E que comunicação. tem uma importância eleitoral grande. Sim. Que tem uma importância eleitoral grande em São Paulo e que pode fazer a diferença. Sim. E esses caras têm que ser chamados à fala, porque eu, apesar de hoje eu não ser petista e não estar afiliado ao partido, como alguém que ajudou a construir o PT e que estava no PT desde o começo, eu me sinto ofendido por uma votação. Eu me sinto pessoalmente ofendido por uma votação desse tipo. Eu me sinto traído. Eu falo, mas que porcaria é essa? Como é que eu não acreditava naquilo que eu estava lendo quando eu vi o voto desses caras aí. E isso daí, em 2026, é uma coisa. Isso aí pode ter uma importância decisiva para 2026. Não é possível que aconteça uma coisa dessa. Por mais que a direita esteja desbaratada, esteja agora matando matando os outros, nós não podemos cair nessa lógica de ficar fazendo conta sobre que voto cada um vai ter dentro do Congresso e fazendo não é uma coisa aritmética. Sim. É uma relação política que tem em questão. Exato. E Arbex, você estava falando do Kim Kataguiri, isso é muito curioso, né? Porque no fim das contas teve uma movimentação ali no Supremo Tribunal Federal, também por conta disso, pedido do ministro Dias Toffoli, dando um prazo de 10 dias para que a Câmara dos Deputados apresente informações sobre a tramitação da PEC da bandidagem. Então, essa manifestação do Toffoli, por isso que é curioso, essa manifestação veio, né, porque ele foi sorteado como relator dessa ação do Kim Kataguiri, o deputado pedindo a suspensão da proposta da PEC da bandidagem. Quer dizer, não foi o PSOL, não foi o PDT, não foi o Lindbergh, que muitas vezes se movimentam. Foi o Kim Kataguiri, que é de uma linhagem aí de direita, que ficou com o discurso lavajatista, moralista, que o bolsonarismo está jogando no lixo agora, né? Porque eles fingiram que eles também eram contra a corrupção. Agora isso acabou, né, para o bolsonarismo. Mas tem um pedacinho ali da direita que ainda está nessa, né? E o Kim Kataguiri se agarrou nisso para se diferenciar do bolsonarismo. Bom, do ponto de vista da tática dele, pode até ser interessante pegar um voto de classe média conservadora que não quer também essa bandalheira. Deve tem esse eleitorado. Mas é curioso, né, Gabi, que ele que tenha entrado com a ação, tem acionado o Supremo dessa vez. E tem acordado outro ministro também, o Toffoli, né? Está em sono deitado em berço. Pelo amor de Deus, né? O Toffoli, aliás, a esquerda para escolher ministro do Supremo, pelo amor de Deus. Dedo podre miserável, né? Miserável, pô. Caramba! Arbex, eu queria trazer. Não é, Arbex? Pelo amor de Deus. Eu queria trazer essa lembrança aqui do Top. Arbex, eu ia me despedir de você, mas, eu vou deixar você fazer esse comentário bem rapidinho, porque a gente tem que trazer uma última informação aqui, tá? Mas não sou eu, não. Eu estou recebendo ordem. Estou só recebendo ordem. Aí ele vai falar, olha só, que hipocrisia. A culpa é do editor. A culpa é do editor. Sempre de outra pessoa, A culpa é do editor. Eu estou habituado a ser desprezado, tudo vai bem, ter que não tem aumentar o importância. jornal em meia hora. Petição, já. Não, mas antes de... Não vou fazer o comentário que eu ia fazer, porque não vai dar tempo, mas eu quero terminar com uma homenagem ao Chico Sá, que fez uma atitude digníssima. Verdade. Lá em São José dos Campos, quando censuraram lá a Miri Lacombe, ele se recusou a participar da lambança. Parabéns. É isso. Foi cancelada a FLIM, a festa literária. A feira foi cancelada. Foi. Porque os curadores, todo mundo... A cidade foi, na verdade, contra essa atitude do prefeito, né? Então... Arbex, então você vai ter que voltar, Obrigado. tá? Já fico Obrigado, querido. pra você voltar. Beijão, Arbex. Obrigado, querido. Um beijo. Tchau, querido. Até a próxima. Olha, eu estava dizendo que eu tenho mais informação para trazer aqui, é porque a gente tem Cine Liberta. Opa, muito bom, muito bom. A bomba é uma bomba cultural, viu, Chico? Mas muito boa. Isso agora, aí, 7 horas da noite. Tô sabendo. Tem toda sexta agora, né? Você sabe, um encontro com o melhor do cinema, o Duda Leite vai conversar com o Adriano Silva, que, aliás, é jornalista e ele é vice-presidente da ONG Eu Decido, documentário A Escolha de Laura, que é um documentário dirigido pelas filhas da Laura, que é uma senhora em cuidados paliativos que escolhe pela morte assistida. E é muito interessante, estava conversando ali com o Chico Sá, perguntando, já assistiu o documentário, Chico? Porque é lindíssimo e tal.
E também a gente lembrou do Antônio Cícero, né, Chico? Sim. Que também fez... O Duda Leite estava contando pra gente aqui na redação, que lembra um pouco essa história, né? Com certeza. Mas é um belo filme. Me lembra também outro filme, o último filme do Almodóvar, O Quarto ao Lado. E eu lembro do Também Mar a mesma Adentro. temática. Mar Adentro, que era com o Javier Bardem. Sim. Também tratava desse Mesmo tema. Uma pessoa que decide colocar fim à própria vida de maneira assistida, né? Isso, e foi muito emocionante na época o Antônio Cícero, né? Ele escreveu uma carta explicando, né? Enfim, e uma carta de despedida. Aí ele levantou uma discussão, assim... sobre finitude, enfim, é uma discussão uma importante. Bela reflexão, né? Com certeza, Chico, com certeza. Ele tinha Alzheimer e aí ele foi para a Suíça, né, que é onde a morte assistida é permitida por lei. E, enfim, me lembrou dessa despedida desse grande poeta que foi o Antônio Cícero. Você fez a relação corretíssima, lembra muito mesmo. Então, acho que vale muito a pena a gente acompanhar a escolha de Laura. Gostei muito desse documentário aqui que a gente trouxe nesse Cine Liberta. Daqui a pouquinho, né? Agora. 19 horas e depois o debate, a conversa do Duda Leite com o convidado Adriano sobre o documentário. Isso, para a gente aprender também com a história. Aliás, na época do Antônio Cícero, a gente conversou em detalhes sobre isso também, falando sobre finitude, falando com uma advogada especialista nesse assunto, Luciana Dadalto. Sim. Aprendi muito também com ela nessa conversa. A finitude, seja uma escolha de morte assistida ou a morte mesmo, como seja, é uma grande discussão, né? Pô, a gente morre de medo da finitude, né? Muita coisa que a gente faz hoje é por conta desse medo maluco. A ansiedade diante do fim. Diante da velha da foice, como chamavam antigamente. Da velha da foice. A velha da foice. Os inimigos do fim, né? Agora a gente dá uma reviravolta... Aqui, acompanha o Se Liberta na sequência. Fica aqui com a gente, não sai daí não. Mas nós aqui no N2, a gente vai se despedindo e partindo diretamente para Jurubeba, não é isso? Jurubeba sem a bandidagem do Congresso, né? Essa semana a Jurubeba... A Jurubeba do despertar e a Jurubeba popular da rua. Como é a própria bebida, né? De origem popular ali do sertão da Bahia. Então, todo mundo na rua domingo... Importantíssimo. Já que a resposta sempre vem das ruas, então vamos para a rua também. Exatamente. Com a Jurubeba, com parte tudo. De mim vai na Aurora, lá no Recife, Rua da Aurora, aqui em São Paulo, no MASP, mas Curitiba, Salvador, Fortaleza, BH, todo mundo vai para a rua. Porto Alegre. Isso aí. Rodrigo Viana, Chico Sá, vejo vocês amanhã no Despertar 2025. Até rua. Amanhã para quem vai, domingo na rua. Segunda a gente está de volta, então, já que hoje é sexta-feira, juízo para vocês, mas nem tanto assim. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico e com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.